Olá, sejam bem-vindos para a última síntese informativa. O Parlamento angolano aprova por unanimidade propostas de lei sobre o regime jurídico da recuperação de empresas e da insolvência. Ivo São Vicente pode ser ouvido em Portugal na qualidade de arguido. Messi expulso em jogo da Supertaça Espanhola por atitude violenta. Estes são os principais temas em destaque que iremos desenvolver. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. A Assembleia Nacional procedeu hoje à votação final global de 3 diplomas, com destaque para a proposta de lei sobre o regime jurídico da recuperação de empresas e da insolvência. O novo diploma visa regular o regime jurídico da recuperação de créditos, o processo extrajudicial e judicial e o processo de insolvência de pessoas singulares e coletivas em situação economicamente difícil ou de insolvência iminente. Entretanto, falando a Camunda News, o jurista Ricardo Cacola avança explicando que a insolvência é um estado em que o devedor tem prestações a cumprir superior aos rendimentos que recebem. Portanto, um insolvente não consegue cumprir com as suas obrigações. O jurista esclareceu que o regime atual é designado a nível do sistema jurídico angolano, ou seja, o regime de insolvência e falência encontram-se estatuídos de forma sintética no Código do Processo Civil, que já não se adequa à atual realidade socioeconómica do país. Por outra, avançou que o regime em vigor estabelece um processo especial de falência para os devedores comerciantes, sendo que para os particulares que estão previstos em grandes remissões. A insolvência é um estado em que o devedor tem prestações a cumprir superior ao rendimento que recebe. Portanto, um insolvente não consegue cumprir as suas obrigações. O regime atual desajustado a nível do sistema jurídico angolano, o regime de insolvência e a falência encontra-se estatuído de forma sintética no Código de Processo Civil, que já não se adequa à atual realidade socioeconômica do país. O regime em vigor estabelece um processo especial de falência para os devedores, comerciantes, artigo 1135 seguinte do Código de Processo Civil, bem como o processo especial de insolvência para devedores não comerciantes ou particulares, artigo 1313 e seguinte do Código de Processo Civil, sendo que para os particulares estão previstos grandes remissões. Atualmente, nos termos da atual legislação, verificação do estado de falência depende de alguns pressupostos, como a cessão de pagamento por cotas e sociedades anônimas, sendo que a falência pode ser declarada com fundamento da manifesta insuficiência do ato para a satisfação do passivo. Outro pressuposto é a fuga do comerciante ou a ausência do seu estabelecimento sem ter designado alguém que a representa na respectiva gestão. Esta lei, entrando em vigor, será uma mais-valia para os comerciantes, por causa dos benefícios fiscais que os comerciantes terão. Ainda com base na sua explanação, Ricardo Cacola frisou que, nos termos da atual legislação, a verificação do estado de falência depende de alguns pressupostos, como a cessação de pagamentos por cotas e sociedades anónimas, uma vez que a falência pode ser declarada com fundamentos da manifesta insuficiência do ato para satisfação do passivo. Indica ainda que o outro pressuposto é a fuga do comerciante ou a ausência do seu estabelecimento sem ter designado alguém que o representasse na respectiva gestão. O filho do empresário Carlos São Vicente, recentemente constituído arguido no mesmo processo do pai, que está preso na cadeia de Viana desde setembro do ano passado, pode ser ouvido em Portugal, onde se encontra atualmente ao abrigo dos mecanismos de cooperação judiciária entre os dois países.
A informação foi avançada pelo porta-voz da Procuradoria-Geral da República de Angola, Álvaro João, tendo confirmado que Ivo São Vicente é arguido no mesmo processo do pai, noticia o portal da Camunda News, que faz referência a Lusa. No passado sábado, em entrevista à agência Lusa, a mãe de Ivo São Vicente, Irene Neto, avançou que o filho do empresário luso-angolano foi constituído arguido, mas não deu detalhes sobre a acusação. Irene Neto disse ainda que o filho não pretendia apresentar-se à justiça angolana, a não ser que o venham buscar. Entretanto, o porta-voz da PGR angolana, Álvaro João, explicou que, apesar do arguido se encontrar em Portugal, existem mecanismos judiciários que facilitam que alguém que esteja ausente, sobretudo num país com quem temos cooperação judiciária em matéria penal, possa a qualquer momento responder sem que o processo fique estagnado à espera que regresse ao país. Álvaro João reforçou ainda que existem mecanismos de cooperação que facilitam diligências num e noutro país. Questionado sobre se Ivo São Vicente poderá ser ouvido em Portugal, o porta-voz da PGR adiantou que estão a ser feitas diligências nesse sentido e provavelmente é o que irá acontecer. Tendo também confirmado que Ivo São Vicente é arguido no mesmo processo do pai. Desporto na síntese. Aos 753 jogos ao serviço do Futebol Clube Barcelona, Messi é expulso durante uma partida por conduta violenta sobre o adversário, no caso, Vasco Azier Villalibre, avançado do Atlético. Depois de ser expulso na Supertaça da Espanha contra o Atlético e após agredir o Azier Villalibre, nos instantes finais da partida, o avançado argentino Messi vai falhar os 2 próximos jogos do Barcelona, uma decisão tomada pelo Comitê de Competição que regula o futebol espanhol. Desta forma, o argentino perderá a partida da Taça do Rei contra a Cornellà, a da La Liga contra Elche, ambos os encontros fora de Camp Nou. Seguindo o relatório apresentado pelo árbitro Gil Manzano, na ata do jogo explica que, ao minuto 120, o jogador Messi foi expulso pelo seguinte motivo: acertar um adversário com o braço usando força excessiva enquanto a bola estava em jogo, mas não a distância suficiente de poder ser jogada. Entretanto, e apesar do sucedido, o técnico Ronald Koeman defendeu Messi e argumentou que o jogador devia estar com alguma frustração pelo facto de ser vítima constante da agressividade dos adversários, o que provocou a sua ira. Desporto na síntese. A síntese informativa termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Caso pretenda rever estas e outras notícias, acesse a nossa plataforma digital Camunda News. Boa noite e até amanhã. Camunda News. Informação atualizada e cidadania.